Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 6 de março de 2022. E o tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina será O Justo Viverá pela Fé. Dois textos vão servir como base para a discussão de hoje. O primeiro deles é Hebreus capítulo 10, versos 35 a 39, que na verdade é uma citação de Abacuque capítulo 2, versos 2 a 4. E esse é o segundo texto. Para entendermos como foi feita a citação por parte do autor da carta aos Hebreus do texto de Abacuque, capítulo 2, nós precisamos entender o contexto no qual o texto vai aparecer lá em Abacuque 2. O texto que é feito menção aqui é o texto onde Deus vai dizer a Abacuque: o meu justo viverá pela fé. Esse texto, ou essas palavras foram ditas a Abacuque dentro de um contexto. Quando analisamos o livro de Abacuque, que é um pequeno livro lá do Antigo Testamento, nós percebemos que o livro começa com um questionamento por parte do profeta em relação a Deus. Ele olhava para o país, que era o povo de Deus, as pessoas que estavam no país eram pessoas que temiam a Deus, o Senhor. Entretanto, apesar disso, o país vivia uma grande onda de corrupção. Uma grande quantidade de pessoas adorando a deuses falsos, explorando os ricos, explorando os mais pobres, mesmo uma maldade sendo evidenciada por todos os lados, até mesmo entre os sacerdotes e aqueles que são os líderes, eram os líderes religiosos do povo de Deus, ele via coisas que não deveriam estar lá. E ele vai começar questionando Deus, dizendo: Senhor, até quando o Senhor vai olhar para isso tudo e vai se calar? E vai deixar que o teu povo faça tudo aquilo que eles querem fazer sem receberem a justa punição pelos seus atos? Deus vai responder: eu estou vendo tudo que está acontecendo e há um tempo determinado para que a minha repreensão aconteça, para que ela venha, para que eu intervenha na vida do meu povo. Então você tem que esperar o tempo do cumprimento da profecia. Não é esse o tempo ainda. Mas no tempo certo, eu vou enviar a Babilônia para cá e eles vão invadir o meu povo, vão levar como cativos os meus filhos para lá para a Babilônia, para que eles aprendam a deixar de lado a adoração a outros deuses. Bom, a resposta de Deus para Abacuque foi pior do que a pergunta que ele havia feito no primeiro momento e a resposta que Deus havia dado. Ele questionava por que Deus estava deixando que o povo dele permanecesse sem castigo, e Deus disse: eu vou mandar o castigo e vou mandar os babilônios. E então agora ele continua com o seu questionamento, dizendo: mas Senhor, o Senhor vai mandar um povo que é pior do que nós para poder nos castigar? Senhor Deus, eu não entendo isso. Até quando o Senhor vai ver o perverso sendo perverso e ainda vai deixar que o perverso domine sobre o teu povo e não vai fazer nada? A resposta de Deus, de novo, é: eu tenho um tempo determinado no qual eu vou cumprir todos os meus propósitos. Eu tenho um tempo específico no qual cumprirei as profecias que fiz. Mas até lá, o meu justo tem que viver pela fé. Você está preocupado com duas coisas. Primeiro, porque as coisas que estão acontecendo aqui estão erradas. Saiba que no tempo certo, eu vou agir no meio do meu povo. Você está preocupado porque povos piores do que o povo de Deus serão usados como um instrumento de repreensão para o meu povo, pois no tempo certo eu vou intervir na vida deles também, mas é no tempo certo. Até lá, todas as vezes que você olhar à sua volta e perceber que as coisas não estão acontecendo como você quer, você tem que lembrar que o meu justo viverá pela fé. A mesma situação vai, num primeiro momento, chegar até os leitores da carta aos Hebreus, aqueles mesmos do primeiro século, que, como nós já vimos no decorrer desse trimestre, haviam aceitado a Jesus como Senhor e Salvador e agora estavam sendo perseguidos pelos seus próprios patrícios judeus. Muitos deles haviam perdido seus bens, outros chegaram até mesmo a ser presos, outros chegaram até a perder a vida. Muita gente estava abandonando o caminho do Senhor. E o questionamento lá de trás de Abacuque também fazia parte agora deles. Senhor, até quando você vai ver o perverso prevalecer sobre o justo e o Senhor não vai fazer nada? A mesma resposta de Deus para Abacuque serve como resposta para aqueles primeiros leitores da carta aos Hebreus. No tempo certo do cumprimento das minhas profecias, eu vou agir. Nem antes e nem depois. Enquanto isso, o meu justo viverá pela fé. Para nós que estamos hoje lendo essa carta tanto tempo depois,
E que olhamos, por exemplo, para o cenário internacional e reparamos tanta coisa ruim acontecendo. Enquanto eu estou gravando essa lição, a Rússia está invadindo a Ucrânia. E quanta gente boa, mesmo cristãos, adventistas do sétimo dia, quantas igrejas foram destruídas lá dentro daquele país? Quantos irmãos nossos estão em bunkers, esperando que alguma coisa pudesse acontecer? O mundo está em polvorosa. E o que mais me chama a atenção é que quando a gente vai para as redes sociais, quando você vai, seja para qualquer uma delas, a quantidade de vídeos de pregadores da palavra mencionando, olha, as profecias estão se cumprindo e tal. Amigos, Jesus mencionou que até o tempo do seu retorno haveriam guerras e rumores de guerras. E quando todas as vezes que vemos inocentes sofrendo, o que é que tem que encher o nosso coração? O meu justo viverá pela fé. Até que Jesus volte, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverão pestes em vários lugares e assim por diante. A lista de sinais são enormes. Mas Jesus mencionou, quando vocês virem essas coisas acontecerem, lembrem-se de duas coisas. Primeiro, que isso não é o fim, é apenas o princípio das dores. Mas lembre-se também do seguinte, que a redenção de vocês estará próxima. Esses sinais que nós estamos vendo acontecendo à nossa volta foram previstos por Jesus. O que é que nós vamos fazer até que Jesus Cristo volte em poder e glória como nós sonhamos? Bom, seguir as orientações que foram dadas para Abacuque e, ao mesmo tempo, que foram tomadas e emprestadas pelo autor da carta aos Hebreus. O meu justo viverá pela fé. Por isso, nesse tempo em que não somos capazes de dar resposta para muita coisa, e às vezes é melhor que a gente ficasse em silêncio do que tentar dar algumas respostas que a gente ouve por aí. Porque tem situações que não tem outra resposta a não ser: nós estamos vivendo num mundo que foi contaminado pela rebelião. E a rebelião traz dor, sofrimento, morte. Até que Jesus Cristo venha e extermine a rebelião do planeta, continuaremos vendo esse tipo de coisa acontecer à nossa volta. Até lá, o meu justo viverá pela fé. Vamos orar pedindo a Deus para que nos ajude a manter nossa fé acesa em Cristo Jesus, independente das circunstâncias. Ore comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra, porque nela descobrimos que o Senhor nos ama, que o Senhor tem planos para nós. E mesmo que não sejamos capazes de entender o que está acontecendo à nossa volta, podemos sempre confiar no Senhor. Fortalece a nossa fé em Ti, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?